Paz e graça do Senhor, irmãos. Eu estou aqui para falar mais uma vez sobre a congregação cristã no Brasil. E você pode perguntar qual é o motivo de o Senhor mais uma vez abordar algo sobre essa denominação. O motivo é porque eu tenho sido muito procurado e muito requisitado por membros e ex-membros dessa igreja, através de e-mails, telefonemas. E acredite você ou não, em todas as partes do Brasil onde eu vou pregar em alguma conferência, em alguma igreja, eu sempre me deparo no final do culto com um membro da congregação cristã me fazendo as mais diversas perguntas. E uma coisa todos eles têm em comum: eles estão famintos pela verdade e famintos pelo conhecimento das Escrituras. O que tem acontecido nos últimos anos? Em virtude do advento da internet, do YouTube, das redes sociais terem crescido e se multiplicado exponencialmente nos últimos 5 anos, as pessoas estão tendo acesso à informação como nunca e acesso ao conhecimento. E principalmente em tempos de pandemia, nesses últimos 2 anos, onde as pessoas não puderam congregar em seus templos, elas tiveram que usar o recurso online, ou seja, tiveram que assistir cultos ou programações cristãs ao vivo. E foi aí que muitos membros da congregação cristã no Brasil tiveram acesso à verdade, às grandes doutrinas da fé cristã, à exposição da palavra de Deus clara, fiel, lúcida e inteligível. E o que ocorre é que está cumprindo o que Jesus disse em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De forma que nesses últimos 2 anos, o acesso à verdade através da internet foi tão grande que milhares de membros dessa denominação estão deixando-a. E qual é a razão deles estarem deixando? Por que está acontecendo toda essa movimentação envolvendo a congregação cristã no Brasil? A resposta é muito simples: não há um ensino claro das Escrituras nessa denominação, não há uma exposição das grandes doutrinas. Você vai perguntar para membros da congregação cristã o que é justificação pela fé, ela não vai te saber responder. Você vai perguntar sobre os atributos de Deus, quem é Deus e as suas obras, ela não vai saber responder. Você vai perguntar para ela o que é o Evangelho, explica o Evangelho para mim em 5 minutos, ela não vai saber sobre redenção, regeneração, santificação, essas doutrinas fundamentais, ela não vai saber. Se você perguntar para ela sobre os autores das Escrituras, sobre textos, livros como o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, alguma coisa das cartas paulinas, o Pentateuco, elas não te dirão, elas não saberão dizer, porque não há um ensino. E talvez esse é o ponto, um dos piores pontos que faz da congregação cristã parecer uma seita. Na sua própria confissão de fé, se entrar no site, na sua própria declaração de fé, ali na seção pontos de doutrina, eles vão dizer que creem na Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. Aí já é um erro muito grande, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, como ela também é a palavra de Deus. E uma vez que você enxerga a Bíblia como só contendo a palavra de Deus, você encontra 2 problemas aí. O primeiro dele é que você só extrai da Escritura ou da Bíblia aquilo que você achar conveniente. Afinal de contas, ela não é na totalidade a palavra, mas contém. E o segundo erro ao dizer isso é que, assim fazendo, a Bíblia não se torna a única fonte de revelação e de fé e prática. Você pode ter outras fontes que também contêm a palavra de Deus e não só a Bíblia. E isso nós encontramos na congregação cristã. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, não é a única fonte de verdade e a única fonte de revelação da palavra de Deus. Você tem outros instrumentos, que são as profecias. A palavra dita ali pelo ancião ou pelo cooperador quando ele sobe no púlpito. Essa palavra dita, revelada, tem tanto valor ou mais valor do que as Sagradas Escrituras, do que
a Bíblia e quando eles sobem lá, dizem estar falando em nome de Deus e fazem profecias, trazem revelações. Então, essa denominação, a Congregação Cristã no Brasil, baseia a sua conduta, as suas doutrinas, muito mais naquilo que diz de cima do púlpito, daquilo que o ancião ou que os cooperadores revelam, ensinam, do que necessariamente a Escritura. Então, eles não são estimulados ao estudo das Escrituras. Eles não são estimulados a participar de seminários, a ler outros livros de autores cristãos, ou se matricularem em cursos que são oferecidos na internet. Então, eles ficam apenas à mercê do que são ensinados. Eles não têm a liberdade nem o estímulo de compreender a Escritura, de compreender as doutrinas pessoalmente, através do estudo pessoal em seus lares. E eles estão negando a própria Escritura, que, se você notar, os crentes de Bereia, eles comparavam aquilo que os apóstolos pregavam estudando as Escrituras. Então, tudo que os profetas, tudo que os anciãos, os pregadores dizem, pregam, os membros têm o direito de conferir nas Escrituras se aquilo que está sendo ensinado tem respaldo na Escritura, é coerente com a Bíblia, é coerente com o que está sendo ensinado. Mas uma vez que os membros dessa religião não estudam a Bíblia, como vão então avaliar o que está sendo dito no púlpito? Como vão poder julgar se aquela profecia, aquele ensino condiz com a verdade, se eles não têm acesso à verdade? Então, esse é um dos grandes erros da congregação cristã. E o outro erro, quando eles são chamados de seitas, eles não gostam desses títulos, né? Mas uma das grandes características das seitas são o seu exclusivismo. Se eles dizem que não são seitas e consideram outras denominações e consideram outros cristãos como irmãos, o que não é verdade, então por que razão um membro da congregação cristã não pode visitar uma outra igreja? Não pode ir, por exemplo, assistir um culto em uma igreja batista? Por que razão, então, se somos todos irmãos e não há esse exclusivismo, por que então que eles não podem me convidar para pregar em suas igrejas? Por que eu não posso subir em um púlpito da CCB e pregar ali o Evangelho? Ora, isso é típico de seita. Membros da congregação cristã não podem visitar nenhuma outra denominação, eles não consideram nenhuma outra denominação como cristã, e você jamais vai ver algum deles ensinando em outra igreja, e também nunca vai ver nenhum deles, nenhum dos anciãos, convidando um pastor ou um cristão de outra denominação, quer batista, presbiteriana ou assembleia, para ministrar nas igrejas deles. E isso é exclusivismo, isso é sectarismo, é típico de seita. E eles mesmos, um dos seus líderes, esse grande líder do Braz, disse, e você tem vídeos, pode procurar na internet, dizendo que a congregação cristã é a estrela, que a congregação cristã no Brasil é a graça. Isso é um absurdo dizer tal coisa, mas a boca do seu próprio líder maior disse isso. Então, razão desse exclusivismo, desse ocultismo, desse sectarismo, muitos membros são colocadas dúvidas no seu coração. E depois desse acesso todo à informação, cumpriu-se João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois de mais de 2 anos, assistindo exposições bíblicas fiéis, tendo acesso às grandes doutrinas cristãs, indo para as Escrituras e lendo as Escrituras, os olhos dessas pessoas estão abrindo. Então elas estão deixando essa denominação, entendendo que ela não ensina a verdade, que ela não prega o Evangelho de Cristo, estão à procura da verdade, estão à procura do caminho correto da salvação. Isso é uma grandiosa obra do Senhor, porque o Senhor Jesus tem os seus nessas denominações e nessas seitas, e chegou a hora do Senhor alcançá-los, atraí-los para a fé verdadeira. E vai um conselho para essas pessoas, para esses líderes, para esses anciãos: não adianta vocês tolir os seus membros da verdade, decretar novas regras, novas leis, que parece que é o que vão fazer, privando os seus membros de assistir esses conteúdos na internet, proibindo eles.
Então essas pessoas continuarão tendo acesso à verdade, continuarão tendo acesso à Escritura, continuarão tendo acesso às exposições bíblicas, a seminários, a cursos, a livros, inclusive a sua própria Bíblia. Ela vai ser, obviamente, mais estudada pelos membros. A única maneira de evitar que esses membros parem de deixar a congregação é esses púlpitos ensinarem a verdade. É quando esses púlpitos abrirem a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia, é então que talvez haja esperança para essa denominação. De outra forma, coação, chantagem, ameaças, reuniões internas, profecias, nada disso vai segurar as verdadeiras ovelhas de Cristo. Elas estão à procura de pastos saudáveis, verdadeiras palavras, exposições bíblicas e fiéis. Nós somos chamados para pregar a palavra, pregar o Evangelho e não contar histórias nem palavras de autoajuda. E para vocês que me fazem tantas perguntas, ex-membros da Congregação Cristã do Brasil, vocês que tiveram os olhos abertos, perguntam: o que eu devo fazer agora? Para onde eu devo ir? Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês devem procurar uma igreja bíblica em sociedade, de preferência uma igreja reformada, pode ser presbiteriana, batista, congregacional, não só reformada, mas que tenha um pastor zeloso, um homem de oração, um homem de Deus. A segunda coisa que você deve fazer é, a partir de hoje, depois de anos de ignorância, escravidão, ler as Escrituras. Leia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, diversas vezes. Esse negócio que a letra mata, o Espírito vivifica, isso é um absurdo, é uma interpretação completamente pobre, pífia e herética do texto. Paulo está se referindo da letra, ele está falando da lei do Antigo Testamento. A lei de Moisés não podia salvar, e o Espírito vivifica da graça do Evangelho, né? Um não tem poder de salvar, só de condenar, o antigo concerto, e o outro tem poder de fato de salvar, que é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com estudar as Escrituras. Como que a mesma Bíblia que diz que a letra mata, vai ensinar: e conhecereis a verdade vos libertará. Errai por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Josué 1,8, tem que cuidar de fazer tudo quanto está escrito nesse livro. Antes medita nele de dia e de noite. Então a Bíblia ordena o estudo das Escrituras. Pecado mata, o que mata é não ler as Escrituras, muito pelo contrário. E eu te dou uma dica: adquira a Bíblia na linguagem de hoje. É uma Bíblia para você que ficou tantos anos sem estudar, que tem uma linguagem mais atualizada e vai te dar uma compreensão melhor. A segunda coisa é que você precisa se inteirar nas grandes doutrinas da fé, nas grandes doutrinas da graça. Para isso eu te recomendo a compra desse livro, Vivendo para a Glória de Deus. Você vai ter aqui uma base para a fé reformada, você vai aprender um pouco da história da igreja, a história das grandes confissões, a história das doutrinas da graça. Você vai se inteirar doutrinariamente, historicamente, através deste livro. E o outro é um livro do Paul Washer, O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem. Talvez esse livro é um dos mais importantes que vocês precisam agora: dominar o Evangelho, conhecer o Evangelho, né? A queda do homem, o que o pecado fez conosco, como o homem pode ser salvo, a mensagem da cruz, a encarnação de Cristo, o chamado ao arrependimento e à fé. É essencial para vocês conhecerem sobre o Evangelho. Então eu indicaria que vocês procurassem uma igreja bíblica na sua cidade, ou pelo menos na região, começassem a ler as Escrituras na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. Depois esse livro do Paul Washer sobre o Evangelho. Vocês precisam dominar essa mensagem, porque tem a ver com a salvação de vocês, com a redenção da alma de vocês. E terceiro, um material de aspecto doutrinário, um livro que vai falar de história, que vai falar de doutrina, de confissão de fé e tudo sobre a fé reformada e as doutrinas da graça, tudo que você precisa aprender. Se você quiser adquirir esse material, tem em nossa livraria disponível, você vai ver aí na descrição do vídeo, e isso vai te ajudar muito. Deus abençoe você. Se Deus abrir os seus olhos, não recue diante de ameaças nem chantagem. Aqui não é uma luta por religião nem por denominação, e sim pelas almas de vocês.
é elas que estão em jogo, é a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Para isso você deve conhecê-lo, e ele é revelado nas Escrituras. Então começa a partir de hoje a se aprofundar na Escritura, começa a partir de hoje viver a verdadeira fé, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não ceda às pressões, às ameaças, nem nada disso, mas vá fundo naquilo que Deus está te conduzindo, está te indicando. Deus abençoe e faça bom proveito agora da sua liberdade em Cristo.